O novo advogado de Mauro Cid já chegou com os dois pés no peito, falando que o cliente é inocente e que ele seguia ordens, havia uma hierarquia. Se havia uma hierarquia, claro, havia um chefe. Quem é esse chefe? Só Cid pode dizer. Essa declaração do advogado do Cid pode até ter sido uma reação à fala do Frederico Vassef e marca, além de uma ameaça, na minha opinião, um reposicionamento da defesa que deixa o futuro de Bolsonaro ainda mais incerto, indefinindo o jogo político para 2024, porque ao mesmo tempo há uma melhora na aprovação do Lula, que deixa todo o cenário político em alerta, até o próprio PL não quer que os candidatos a prefeito se aproximem de Bolsonaro no momento. Na sua opinião, a fala do advogado do Mauro Cid foi uma ameaça a Bolsonaro? Foi uma reação ao que o Frederico Vassef falou? E mais ainda, quem na sua opinião deve chegar mais forte para 2024? A direita com Bolsonaro ou a esquerda com Lula? Deixe seu like se você concorda que é uma ameaça do advogado e se inscreva no canal. O que nós vimos, pessoal, foi uma declaração do novo advogado do Mauro Cid. Porque aquele advogado antigo, especialista em delações premiadas, abandonou a defesa porque o Mauro Cid ocultou informações. E até aí, beleza. O novo advogado do Cid, que é contrário a delações premiadas, ele apareceu e na sua primeira declaração pública já chegou botando os pés na porta, as mãos no peito, já chegou chegando com tudo. Porque ele disse o seguinte: olha, o meu cliente ele é inocente. Se o meu cliente ele é inocente, ele cumpria ordens. E ele cumpria ordens porque ele era um bom militar que tem sempre que seguir a hierarquia. Ao falar que havia uma ordem por direta e ao falar que havia uma hierarquia e que ele respeitava essa hierarquia, por óbvio, havia um chefe. E que o Cid, ele cumpria as determinações desse chefe e ele não era o cabeça, tanto no caso dos imunizantes, quanto no caso no esquema de venda de joias. E aí ele até insinua, ora, o Bolsonaro não tinha não poderia ter um vice-presidente, um secretário, um ministro que dava as ordens? Quem poderia esclarecer essa situação? O próprio Mauro Cid. Porque quando começa a falar de hierarquia, chefias, decisões de cima para baixo, ele insinua uma delação premiada e faz uma ameaça ao Bolsonaro. Porque a delação premiada ela só funciona quando o delator aponta para cima. Não adianta ele apontar para o lado, apontar para baixo, ele tem que apontar para superiores. E se havia uma hierarquia, se havia uma ordem expressa, de cima para baixo, Cid pode apontar para essa pessoa. A gente sabe que, segundo informações da Bela Megali, claro, uma delação premiada do Mauro Cid não está na jogada e está completamente descartada porque ela não seria necessário devido à quantidade de provas que a Polícia Federal já possui desse caso. Mas essa posição e essa declaração do novo advogado do Cid marca um reposicionamento da defesa, porque a defesa não havia declarado algo tão contundente até o momento. Eu vejo que há esse reposicionamento da defesa, até talvez por conta de uma reação à fala do Frederico Vassef. Porque o advogado de Bolsonaro deu as suas explicações, falou que recomprou o relógio por conta de um dever patriótico e pulou fora da organização criminosa, das vendas das joias e tentou puxar o Bolsonaro fora também. Deixando na organização somente o Mauro Cid e o pai dele. O pai do Mauro Cid está revoltado com essa situação, porque ele vê que em todos os escândalos do Bolsonaro com o filho dele, quem está levando a culpa é o filho. Todo mundo está vivendo as vidas normais, está todo mundo muito tranquilo, e o Mauro Cid que está preso. Ele esperava que o Cid fosse liberado no mesmo dia da prisão, já tem aí 3 meses. E agora o próprio pai do Cid está envolvido. Talvez tenha sido um recado do advogado a mando do pai do Mauro Cid. A gente ainda não tem essa informação. O que nós vemos é que com esse reposicionamento da defesa do Mauro Cid, o futuro do Bolsonaro fica ainda mais incerto. Porque a defesa pode ficar mais agressiva. A gente já sabia que eles estavam em rumos opostos. Porque a queda do Mauro Cid é o que vai permitir que o Bolsonaro continue livre. E a queda do Bolsonaro é o que pode atenuar as penas do Mauro Cid. Então a gente não sabe como vai ficar a partir de agora. Qual que vai ser o posicionamento da defesa? É uma nova postura. Como isso vai afetar Bolsonaro? E isso deixa claro que as classes ou as camadas políticas, todas em sinal de alerta e compasso de espera. Porque já foi detectado que houve uma queda no capital político e na quantidade de intenção de votos a Bolsonaro depois da cassação. Imagina como seria com uma prisão.
Tudo bem que Bolsonaro tem um grande capital eleitoral, as pessoas acreditam que ele possa influenciar muito nos votos, porque ele tem praticamente metade da população brasileira ao lado dele. Mas e se ele for preso? Estão dizendo que o que importa não é nem a data da prisão do Bolsonaro, mas a data da soltura. Ele vai estar livre para 2024? Ele vai estar livre para 2026? Qual que vai ser o poder de influência de Bolsonaro até lá? Isso ninguém sabe. E enquanto há essa indefinição de Bolsonaro, o relógio está rolando para 2024. Tem 14 meses só. As alianças precisam começar a ser costuradas agora para candidaturas viáveis e serem consolidadas já para o início do ano, quando acontecem a formação dos blocos. Como que fica? Nós sabemos que lideranças de centro, ao invés de migrarem para o bolsonarismo, lideranças da direita, ao invés de migrarem para o bolsonarismo, estão migrando para o centro. E no mesmo dia que sai essa ameaça do advogado do pai do Mauro Cid, esse reposicionamento da defesa, saiu também uma pesquisa da Quest mostrando a maior aprovação do Lula em todo o governo até aqui. O Lula tem 42% de aprovação e 24% de rejeição. Houve uma queda nesses parâmetros. Então a classe política começa a olhar, o Bolsonaro está perdendo capital político, o Lula está crescendo, o Lula está fazendo um bom governo, o Lula está sendo bem aprovado. Se as medidas econômicas do Lula começarem a passar, opa, pera lá, nós vamos ficar atrelados ao Bolsonaro? Um político que só perde capital? Um político que vai estar preso, está caçado? O que nós vamos fazer? Isso tudo influencia até a reforma ministerial, pessoal. Não pensem que não influencia, claro que influencia. PP, Republicanos, União Brasil, partidos que compuseram com Bolsonaro no passado, que tem ainda uma vertente bolsonarista, fala, amigão, você já era, você é carta fora do baralho. É claro que o Lula tem um problema com o aumento do preço dos combustíveis, mas se passar nesse momento de aumento e na próxima avaliação e nos próximos institutos a aprovação se mantiver estável ou subir, sinal de alerta para o Bolsonaro, como já está no PL. Há orientação expressa do Valdemar Costa Neto para que os pré-candidatos do partido não se aproximem de Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto falou, olha, Bolsonaro ele é o nosso herói, o Bolsonaro ele é honesto, eu confio no Bolsonaro, mas não se aproximem dele. E é por isso também que o Valdemar Costa Neto não vai dar o poder de indicação do Bolsonaro, o poder de decisão para indicar os candidatos do partido. Ele vai poder influenciar no Rio de Janeiro, mas nos outros o controle é todo do Valdemar Costa Neto. É claro, é óbvio. Bolsonaro é carta fora do baralho, ele se deteriora. Por que as pessoas vão se aproximar de Bolsonaro? Tanto que ele foi cobrado a respeito disso numa reunião que ele teve recentemente com as lideranças do PL, uma reunião tensa. Os caras falaram assim, pô Bolsonaro, você não falou desse problema das joias, como que a gente vai te defender se depois a gente toma uma bola nas costas? Como que a gente vai te apoiar se você pode afetar o nosso capital eleitoral para 2024, que é o que está em jogo? Tanto que o Tarcísio de Freitas, o maior representante do bolsonarismo nesse momento, que é o governador de São Paulo, está pensando em mudar para o PP. Tá pensando em sair do Republicanos e ir pro PP. Tá sendo especulada essa história aí. O principal secretário dele já foi pro PP. O Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, fala, não, Tarcísio é um quadro muito bom, mas nesse momento não, ele tem que ficar no Republicanos. O Republicanos costura para entrar no governo Lula e também costura para que o Marcos Pereira seja o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Isso para 2025. O Tarcísio falou, se o meu partido for base do Lula, eu tô fora. Ele pula fora, mas se ele for para o PP nesse momento, ele pode trazer problemas para a entrada do PP no ministério. Porque é o que está sendo discutido nesse momento, a entrada do PP para o ministério do Lula. E se o Tarcísio for para o PP, o que acontece? Ele reduz a dependência do Bolsonaro. O Tarcísio percebe que o Bolsonaro está se deteriorando. Ele vai ficar nessa bozio-dependência? Claro que não. E nós temos que lembrar que já houve uma especulação, faz aí uns 2, 3 meses, sobre a possibilidade do Arthur Lira disputar 2026 não como senador, mas como vice-presidente. E a candidatura do Arthur Lira como vice poderia balizar ou avaliar melhor uma candidatura de centro-direita, como sendo uma candidatura de direita. Porque o Arthur Lira, ele está sendo o queridinho do mercado. Ele não quer taxar grandes fortunas, ele faz acenos ao mercado. E se ele for se o Tarcísio for pro PP e o Arthur Lira estiver no PP, pode ser uma chapa dos dois. Isso reduz a dependência do Tarcísio, do Bolsonaro, faz um aceno ao centro, faz um aceno à direita e com o Lira eles compõem uma chapa. E o Lira vai ter o apoio do mercado, o Tarcísio vai ter ainda mais o apoio do mercado. Então olha como essa situação do Bolsonaro mexe os pauzinhos para 2024 e para 2026.